while since I seen your smile and I miss you dearly, but I can't cry right now. And I got a lot on my plate and I'm trying to clear it out. And I can't let myself down, my head in the cloud, yeah. It's a message to my little brother if he ever hear it. It's a message to my grandmother if she ever hear it. Man, I got you in my physical, I got you in my spirit. I'ma make a way for my damn self while I'm still here. Feel like cloudy days became stormy. I ended up by myself, I was a one-man army. Watch the way I move, cause I'm knowing who all depend on me. It's crazy, I was there for everybody and they changed on me. I took it out just like I'm supposed to. Don't focus on the past if it ain't positive, that shit old news. I was a knucklehead since a child, I've been a problem, following no rules. Don't complain about a damn thing, I ain't got time to make no excuse. Miss my family dearly, I just hope somebody hear me. I pray everybody with bad vibes, stay away, they can't come near me. Lately I've been tripping, can't nobody stop my pivot. I'ma get this shit regardless, fuck it, that's just how I'm feeling. It's been a while since I seen your smile and I miss you dearly, but I can't cry right now. And I got a lot on my plate and I'm trying to clear it out. And I can't let myself down, my head in the cloud, yeah. It's a message to my little brother if he ever hear it. It's a message to my grandmother if she ever hear it. Man, I got you in my physical, I got you in my spirit. I'ma make a way for my damn self while I'm still here. Can't count how many nights I heard my mama screaming. I appreciate all my fans, I appreciate y'all streaming my music. When I was down, I can do it. Now I finally got that confidence again, and now I'm right back to it. Yeah, I'm going steady, nigga. Y'all ain't hear that real niggas cry when I drop a steady, nigga. Don't feel my pain, you under my shoe when I got neglected, nigga. Now I'm doing my thing, I'm on my way, I'ma make them all accept it, nigga. I miss my loved ones like I told y'all. I don't love no one, just more money, more bros. I've been down my whole life, so I don't give no fuck. Made a name for my damn self, and that is where they know was. What's the definition of hurting if you don't mind me asking? Tell me, would you still be here for certain if you don't mind me asking? Fuck the ground, who you hiding behind that curtain if you don't mind me asking? How you fam if I can't talk to you about nothing if you don't mind me asking? I lost the P, the devil came out of me. I let my It been a while since I seen your smile and I miss you dearly, but I can't cry right now. And I got a lot on my plate and I'm trying to clear it out. And I can't let myself down, my head in the cloud, yeah. It's a message to my little brother if he ever hear it. It's a message to my grandmother if she ever hear it. Man, I got you in my physical, I got you in my spirit. I'ma make a way for my damn self while I'm still here. Feel like cloudy days became stormy. I ended up by myself, I was a one-man army. Watch the way I move, cause I'm knowing who all depend on me. It's crazy, I was there for everybody and they changed on me. I took it out just like I'm supposed to. Don't focus on the past if it ain't positive, that shit old news. I was a knucklehead since a child, I've been a problem, following no rules. Don't complain about a damn thing, I ain't got time to make no excuse. Miss my family dearly, I just hope somebody hear me. I pray everybody with bad vibes, stay away, they can't come near me. Lately I've been tripping, can't nobody stop my pivot. I'ma get this shit regardless, fuck it, that's just how I'm feeling. It's been a while since I seen your smile and I miss you dearly, but I can't cry right now. And I got a lot on my plate and I'm trying to clear it out. And I can't let myself down, my head in the cloud, yeah. It's a message to my little brother if he ever hear it. It's a message to my grandmother if she ever hear it. Man, I got you in my physical, I got you in my spirit. I'ma make a way for my damn self while I'm still here. Can't count how many nights I heard my mama screaming. I appreciate all my fans, I appreciate y'all streaming my music. When I was down, I can do it. Now I finally got that confidence again, and now I'm right back to it. Yeah, I'm going steady, nigga. Y'all ain't hear that real niggas cry when I drop a steady, nigga. Don't feel my pain, you under my shoe when I got neglected, nigga. Now I'm doing my thing, I'm on my way, I'ma make them all accept it, nigga. I miss my loved ones like I told y'all. I don't love no one, just more money, more bros. I've been down my whole life, so I don't give no fuck. Made a name for my damn self, and that is where they know was. What's the definition of hurting if you don't mind me asking? Tell me, would you still be here for certain if you don't mind me asking? Fuck the ground, who you hiding behind that curtain if you don't mind me asking? How you fam if I can't talk to you about nothing if you don't mind me asking? I lost the P, the devil came out of me. I let my mama down, I know this ain't the sight she wanna see. Feel like I want for nothing, I always had the things that I need. If anything, it been a long, long time since I seen. It's been a while since I seen your smile and I miss you dearly, but I can't cry right now. And I got a lot on my plate and I'm trying to clear it out. And I can't let myself down, my head in the cloud, yeah. It's a message to my little brother if he ever hear it. It's a message to my grandmother if she ever hear it. Man, I got you in my physical, I got you in my spirit. I'ma make a way for my damn self while I'm still here. It been a while since I
I seen your smile and I miss you dearly, but I can't cry right now. And I got a lot on my plate and I'm trying to clear it out. And I can't let myself down, my head in the cloud, yeah. It's a message to my little brother if he ever hear it. It's a message to my grandmother if she ever hear it. Man, I got you in my physical, I got you in my spirit. I'ma make a way for my damn self while I'm still here. Feel like cloudy days. Fala galera, vamos iniciar mais uma aula de Direito Administrativo. Seja muito bem-vindo aqui hoje no meu canal. Olha aqui, ó, eu tô meio doente, mas a gente releva isso, beleza? Ó, seja muito bem-vindo ao meu canal, aqui mais uma aula gratuita hoje para a Polícia Federal Administrativa. Vamos falar desse concurso, ó. Teve uma atualização muito recente que agora vai ser cobrado a investigação social, né? Então, coisa que não era utilizada antes, agora vai ser. Neto, o que é a investigação social? É só mais uma etapa do concurso, certo? É só mais uma etapa do concurso. Como é isso aí? Olha, a galera vai na tua casa, a galera vai... Claro que ele não vai entrevistar você, né? Ele vai entrevistar você em primeiro momento. Olha, você tem alguma passagem? Aí o pessoal, não tenho. Beleza, tranquilo. Aí, vai nos seus vizinhos, pergunta, e como é fulano? O fulano é uma boa pessoa, é? Pronto, é uma investigação social, entendeu? Eles vão no teu bairro, vão conhecer a tua realidade, tranquilo? Isso é uma investigação social. Então, se você tem algum problema, se você tem algum certo problema, né, com os seus vizinhos, cara, eu sugiro que depois da PF você se mude, beleza? Porque se você tem um certo problema com seus vizinhos, os vizinhos, eles não vão gostar de você. Beleza, meu povo? Então, ó, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Estou acompanhando aqui os comentários para vocês estarem efetivamente aqui tirando suas dúvidas. Vou estar aqui sempre respondendo, beleza? Se eu não responder aqui, respondo no chat. Tranquilo? Vamos aqui, ó. Hoje o tema da aula vai ser a responsabilidade civil do Estado. Olha só, nós temos duas formas de responsabilização. Nós temos a responsabilidade objetiva, que é aquela que o Estado vai agir, e temos a responsabilidade, temos a responsabilidade subjetiva, que é aquela que o Estado pode agir. Como assim? Ó, perceba, na objetiva ele tem a obrigação de fazer. Na subjetiva, vamos ver se ele vai fazer, beleza? No fim da aula eu vou trazer um caso bem emblemático aqui para a gente entender sobre a responsabilidade civil. Olha só, quando a gente fala de responsabilidade civil, nós estamos remetendo a danos, porque existem três esferas. Existem, ó, as esferas, vou colocar assim, ó, esferas de responsabilidade, Vamos ver, ó, existem três. Quais são? Nós temos a primeira, que é a esfera administrativa, nós temos a esfera civil, e nós temos a esfera penal. Vamos aqui diferenciar. A esfera administrativa, ela remete a infrações funcionais na vida do servidor. Beleza? A civil, ela vai remeter a danos. E a penal, ela vai remeter a crimes. Beleza? A crimes. Pronto. Agora a pergunta é, a pessoa tem três esferas. Um mesmo servidor tem três esferas. Ele pode ser responsabilizado nas três por um único ato? Resposta, sim. Beleza? Então vamos colocar aqui, por exemplo, o José. Vamos colocar que o José, ele faltou o trabalho. Faltou 10 dias o trabalho. 10 dias. Vamos lá. O José, ele faltou por 10 dias. Beleza? Agora a pergunta é, ele vai responder na esfera civil, penal ou administrativa? Na administrativa, porque isso foi uma infração, o quê? Foi uma infração
funcional, beleza? Então já tá pegando o jeito aí. Mas vamos colocar que agora o José ele fez o seguinte, ó. O José, ao invés de faltar, o José, ele atendeu mal um particular e quebrou o PC, né, o computador, na cabeça deste. Deste o quê? Deste particular. Beleza? Então vamos colocar a situação aqui, ó. O José, ele era, sei lá, técnico do Seguro Social no INSS, ou então, vamos colocar, o cara era agente administrativo da PF, beleza? Ele tava meio puto com o trabalho no dia, aí chegou um cara lá para ser atendido, para emitir o passaporte. Ele falou assim, ó, cara, não saiu ainda não teu passaporte. Aí o cara fez um particular lá, ah, mas você disse que era hoje, não sei o que, tal, começou a bater boca com você. O José, você não, né, o José. O José se irritou, aí pegou o computador, aí plau, na cabeça do particular. Agora a pergunta é, em qual das esferas ele vai responder? Em qual das esferas ele vai responder? Administrativa, civil ou penal? As três. Por quê? Porque, ó, perceba, a infração administrativa vai ser porque ele atendeu mal uma pessoa e também agrediu uma pessoa. Administrativo. Civil, porque ele quebrou o computador. Penal, porque isso é uma agressão prevista no Código Penal. Beleza? Então, atenção que por um único ato ele pode responder nas três esferas. Tranquilo? Uma não vai excluir a outra. Só tem uma hipótese que uma esfera vai excluir as outras. Qual é? Então, ó, nós temos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Quando é que eu vou ter a absolvição tácita nas outras esferas? Então, eu vou colocar aqui, ó, a absolvição tácita nas outras esferas. Nas outras esferas. Quando é que eu vou ter? Olha só, quando for na esfera penal, ele foi absolvido por negativa de autoria, ou pode ser também a inexistência, peraí, que eu acabei passando direto aqui, ó. Inexistência do fato. Beleza? Então, ó, aqui nós temos o quê? Aqui nós temos quando na esfera penal foi por negativa de autoria ou inexistência do fato, então vai afastar a responsabilidade aonde? Nas outras esferas. Então vamos colocar essa mesma situação do computador ter sido quebrado na cabeça do particular. Vamos lá. Então, ó, o José, ele conseguiu comprovar que o fato existiu. Só que quem quebrou o computador na cabeça do particular não foi o José, foi o Antônio que estava do lado dele. Então ele conseguiu comprovar que não foi ele, que foi o Antônio. Digamos, a vítima estava meio doida, a vítima não, o particular estava meio, confuso porque o computador tinha pegado na cabeça dele e tal. Aí ele não viu quem bateu nele, ele achou que tinha sido o José. Aí, quando na verdade tinha sido o Antônio. Como eu disse, ele tá meio confuso, porque levou a porrada. Aí ele, não, foi esse aqui, ó, foi esse aqui. Aí ele, não, peraí, vamos olhar nas câmeras, porque não fui eu não, foi o Antônio. Então isso é a negativa de autoria. Não é ele, o fato aconteceu, mas não é ele. Quem é? O Antônio. Olhou nas câmeras lá e viu que era o Antônio. Logo ele vai responder na administrativa? Também não.
Vai responder na civil? Também não. Se teve a falta de responsabilização, ou seja, a absolvição na esfera penal, isso só serve na esfera penal, por negativa de autoria, afasta a responsabilidade nas outras esferas. Outra coisa que vai afastar a responsabilidade é quando tiver a inexistência do fato. Como assim, né? A inexistência do fato. Olha, dá pra ver aqui que a gente quebrou o computador na cabeça do particular, né? Mas digamos que o particular chegou com a cabeça enfaixada dizendo o seguinte, ó, esse cara aqui quebrou o computador na minha cabeça. Aí, beleza, tranquilo, vai abrir o inquérito e tal, vai abrir a sindicância para ver ali o que foi que aconteceu e tal. Beleza. Foi constatado que o fato sequer existiu. O fato não existiu. E aí a pergunta é, ainda assim vai haver responsabilidade? Lógico que não, porque houve a inexistência do fato. Logo, ele vai ser absolvido também na esfera administrativa e também na esfera penal. Olha só como é que a prova pode vir brincando com você. Olha só a pegadinha na hora que a prova pode colocar. Olha só, nós temos na esfera penal, a absolvição, onde ela afasta a responsabilidade das outras esferas. José, vamos colocar aqui, ó, José foi absolvido, foi inocentado por falta de provas. Logo, isso afastará também na esfera administrativa e esfera civil. Certo ou errado? Errado, porque falta de prova não está entre o rol que vai excluir a responsabilidade das outras. Beleza? Então perceba, quando for por falta de provas, ainda assim ele vai responder na administrativa e ainda assim vai responder na civil. Quais são as únicas duas formas de afastar a responsabilidade das outras? Quando na esfera penal ele for absolvido por negativa de autoria ou a inexistência do fato. Beleza? Só existem essas duas situações. Vamos lá. Agora, continuando. Olha só, começamos falando aqui da responsabilidade, né, das esferas de responsabilidade. Agora sim vamos entrar na responsabilidade civil do Estado. Então, ó, responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado. Como é essa responsabilidade civil do Estado aqui, ó? É o seguinte, tem a responsabilidade que ela é objetiva. Existe a responsabilidade objetiva. Essa responsabilidade objetiva você vai achar lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Vamos lá, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Beleza? Da Constituição Federal de 88. Tranquilo? Vamos lá. Aqui, ó, quando for uma pessoa jurídica, de direito público, ou uma pessoa jurídica, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, direito privado. Vamos lá. Quando for uma fundação pública ou uma autarquia, deixa eu colocar aqui, ó, a autarquia, ou então pode ser uma fundação pública, beleza? Uma fundação pública de direito público, tranquilo? Uma fundação pública, aí eu vou puxar aqui, ó, de direito público. E pessoa jurídica de direito privado? Vamos colocar aqui. Pode ser uma fundação pública de direito privado, uma fundação pública de direito privado, deixa eu colocar assim, ó, fundação pública de direito privado, ou pode ser uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, beleza? Então, ó, aqui nós, para termos o dano reparado, existem algumas hipóteses, beleza? Existem algumas hipóteses. Que hipóteses são essas? Nós temos aqui, ó,
eu colocar aqui, ó, para ter o dano reparado. Para ter a reparação. A reparação. A reparação. Para ter a reparação, o que é que ele vai precisar? Ele vai precisar de 3 elementos. Os 3 elementos. Ah, Neto, eu sei o que é. Fogo, terra, água. Não, ó. Vamos lá. Ó, os 3 elementos. Vamos aqui, ó. Ele vai precisar da conduta. Ele vai precisar do resultado. E ele vai precisar do nexo causal, ou nexo de causalidade. Nexo causal. Ou nexo de causalidade, a mesma coisa. Isso aqui, ó, pode ser para usuários ou não usuários. Para usuários ou não usuários. Opa! Como assim, Neto? Usuários ou não usuários? É o seguinte, ó. Vamos colocar, por exemplo, que uma agência vamos colocar uma agência do INSS, ela tinha um carro que estava em serviço. Esse carro em serviço, vamos colocar que esse carro em serviço, ele bateu no carro de um particular, por exemplo, né? Então, o carro em serviço do INSS bateu no carro de um particular. A pergunta é, teve a conduta? Teve, beleza? A conduta teve. Um servidor dirigindo o carro bateu no meu carro. Vamos colocar que o particular sou eu. Aí, ó, bateu no meu carro. Eu sabendo do negócio, eu digo o seguinte, não, tranquilo. Houve a conduta? Houve. Houve o resultado? Sim, você bateu no meu carro. Você estava dirigindo, era a conduta. Você bateu no meu carro, é o resultado. Houve o nexo de causalidade? Sim. Agora o dano tem que ser reparado. Por quê? Porque o meu carro está quebrado por sua causa. Então, houve o quê? Houve os 3 elementos. Nós tivemos os 3 elementos aqui. Houve a conduta? Sim. Houve o resultado? Sim. Houve o nexo causal? Sim. Usuários ou não? Tanto eu posso ser usuário, como eu posso ser não usuário do serviço. Ainda assim eu vou ser indenizado? Sim. Outra situação. E essa aqui é bem mais emblemática, porque já aconteceu na prática. E foi assim que mudaram a lei. Olha, uma empresa de ônibus, concessionária do serviço público, ela estava trafegando. Ao sair do ponto de ônibus, passou um pouco mais e atropelou uma pessoa. A empresa de ônibus disse que não iria reparar o dano, pois a pessoa não era usuária do serviço. O que acontece? Na época, isso causou uma revolta muito grande, já que a pessoa não ser usuária do serviço era realmente uma conduta de excludente. Mas acontece que o judiciário, acertadamente, disse, olha, tanto faz se ele é usuário ou não, já que a lei não dizia. A lei não dizia que se era para usuário ou não usuário. Aí o que aconteceu? Vamos colocar que o entendimento agora vai ser para usuários ou não usuários. Se uma pessoa estiver passando na rua e for atropelada pela concessionária de serviço público ou por algum carro público, alguma coisa assim, ainda assim essa pessoa vai ter o seu direito de indenização. Beleza? Então, hoje, o que é que nós temos? Nós temos aqui para usuários ou não, beleza? Se você pegar questões bem mais antigas, tipo 2005, 2007, ali você vai ver que o entendimento era só para usuários. Hoje em dia não é mais assim, tá certo? Vamos aqui, ó. Agora, o que a gente vai ter aqui? O que a gente vai ter aqui? Existe também a responsabilidade subjetiva. Se nós fizermos aqui da responsabilidade objetiva, né, ó, objetiva, vamos falar agora da responsabilidade subjetiva. Na subjetiva, tem uma diferença, tem uma certa diferença aqui, é pouca. Por quê? Porque na subjetiva eu não tenho mais 3 elementos, eu tenho 4 elementos. Agora sim, Neto, os 4 elementos, fogo, terra, água, não é isso? Não, cara, olha, vamos aqui, ó.
Elementos. Tranquilo. Olha só, o que eu vou ter aqui? Nos quatro elementos que eu preciso ter, nós temos os três primeiros lá de cima, ó, a conduta. Eu preciso ter a conduta, eu preciso ter o resultado, eu preciso ter o nexo causal, mas eu preciso ter uma coisa chamada dano, beleza? Aqui, ó, desculpa, dano não, dano já existiu, se é responsabilidade civil, perdão, ó, deixa eu pegar aqui, ó, tava com a palavra dano na cabeça. Vamos lá, eu preciso ter o quê? A prova de dolo ou culpa, beleza? Eu preciso ter o dolo ou a culpa. Vamos aqui, ó. O que é a culpa? Ó, vamos lá, o que é o dolo? O dolo é quando há intenção de fazer. Quando há intenção de cometer determinado ato. E a culpa? A culpa, ele não... Peraí, deixa eu abaixar mais aqui. Não tem intenção. Tem intenção. Ele não tem a intenção. Mas assim ele assume o risco. Assume o risco. Mesmo assim, ele assume o risco. Então, é quando ele age com três elementos. Quais? Ele age com negligência, ele age com imprudência, ele age com imperícia. Beleza? Então, se ele age com negligência, imprudência ou imperícia, ainda assim, ele vai ser responsabilizado. Tranquilo? Vamos aqui, ó. Uma coisa que eu queria falar, esclarecer para vocês é o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui a tela sozinho, pronto. Ó, uma coisa que eu queria esclarecer aqui para vocês é o seguinte, ó. Quando eu tenho uma pessoa que dirige bêbada, por exemplo, atropela uma pessoa, a pergunta é: aquele crime que ele cometeu, foi um crime, infração de trânsito, bebeu, dirigiu e atropelou uma pessoa, aquilo ali vai ser por dolo ou culpa? Resposta: culpa. Por quê? Porque, ó, ele não tinha intenção de atropelar aquela pessoa. Mas ele sabia que beber e pegar na direção é errado. Ele sabia que você beber e pegar na direção é arriscado para o pessoal de fora e para ele mesmo. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, ele, mesmo que não tenha a intenção de cometer aquele crime, de atropelar a pessoa, ainda assim ele assumiu o risco. Assumindo o risco, ele agiu por negligência, imprudência ou imperícia. Nesse caso, ele foi negligente, ao mesmo tempo que ele foi imperito na hora de atropelar essa pessoa. Beleza? Então, muita atenção quanto a isso, porque dolo é quando há intenção de cometer algo. E culpa é quando não tenho a intenção, mas eu assumo o risco. Beleza? Eu não tive a intenção de cometer aquele ato, mas eu assumi esse risco. Beleza? Então, vamos aqui, ó. Agora, o que eu preciso? Preciso falar das duas teorias. Nós temos aqui, ó, no Brasil, vou colocar aqui, teorias. Eu tenho a teoria do risco integral, vou colocar risco integral, melhor. Teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo. Beleza? Então eu tenho essas duas teorias, a teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo. O que é a teoria do risco integral? O Estado se responsabiliza por tudo.
se responsabiliza por tudo. E o risco administrativo? Estado se responsabiliza por danos causados por seus agentes. A pergunta é, Neto, qual é o que eu utilizo no Brasil? A do risco administrativo. Essa é a que a gente utiliza no Brasil, beleza? Mas, Neto, para a prova, então quer dizer que eu só preciso saber do risco administrativo? Não, beleza? Na prova, tanto eles cobram do risco administrativo, como eles também cobram do risco integral, beleza? Mas a do risco integral, quando cai em prova, é tranquilo. Tranquilo? O que a gente precisa saber é que existem as duas teorias. Teoria do risco integral, teoria do risco administrativo. Beleza? E aí, na próxima aula, a gente vai ver melhor aqui quais são as formas em que a gente vai manter a responsabilidade tanto do Estado como do servidor público. Ou se vai haver responsabilidade para os dois lados. Do Estado, do servidor público, do Estado ou do servidor público e também do particular. Beleza? Então, meu povo, olha, quero falar agora aqui só com quem realmente está comprometido com o negócio, com o objetivo de passar na Polícia Federal Administrativa. Olha, esse concurso é um concurso que paga muito bem, paga ali por volta de R$ 3.400. É um concurso que está com vagas bem encaminhadas, né? Nós temos ali por volta de 700, 800 vagas para esse concurso, 734 para ser mais previsto, mais o cadastro reserva. Então, esse concurso, ele parece já vir agora nesse semestre, beleza? Então, já que esse concurso já vem agora nesse semestre, então o que é que eu digo para você? Cara, não há tempo a perder. Começa na frente de todo mundo. As minhas turmas online, as minhas turmas presenciais, tem poucas pessoas para a Polícia Federal Administrativa. A maioria está esperando abrir o edital. Infelizmente, ainda hoje, 24 de maio de 2023, ainda tem gente que espera o edital abrir. Ainda tem gente que espera o edital abrir. É sério que tu vai ficar esperando o edital abrir para poder agir? Não, cara, não faz isso. Vamos fazer o seguinte, eu e você. Aplica esse método antes de todo mundo. Começa a estudar antes de todo mundo. Não temos mais tempo a perder. E assim, na Polícia Federal Administrativa, para melhorar ali os seus estudos, para a Polícia Federal Administrativa, eu fiz o curso Fechando a Prova de Direito Administrativo para a Polícia Federal. Então, nós temos agora um curso de Acerte Todas as Questões para a Polícia Federal Administrativo por apenas R$ 97. Você ainda pode parcelar esse valor em até 12 vezes. Eu sei que a situação é complicada, então a gente facilita da forma que dá. Parcelando em 12, parcelando em 10, parcelando em 12. Então a gente facilita da melhor forma possível aqui, certo? Então, aqui é somente para quem está comprometido. Se você não tiver, cara, tchau, até mais, beleza? Então eu quero que você entenda a importância que é você agir antes de todo mundo. Foi assim que eu fui aprovado e eu quero que você seja aprovado também. Beleza? Foi assim que eu comecei a minha carreira nos concursos públicos para ser... quando eu tive a minha primeira aprovação, eu comecei na frente de todo mundo. Quando eu chegava nas salas do presencial, isso ainda como aluno, o pessoal me via realmente como um concorrente, não me via como um candidato a concurso. Beleza? E eu quero isso para você. Eu quero o mesmo empenho que você tem em pensar que você vai ter aquele cargo público, que você tenha esse empenho de agir agora. Beleza? E como é que você vai agir? Basta clicar no link que está aí na descrição. Basta clicar nesse link que está aí na descrição ou então no chat aqui fixado.
beleza? Se você clicar nesse link que tá aí fixado no chat, ou então no link que tá aqui na descrição, eu tenho certeza que você vai ter o melhor curso de direito de direito administrativo para a tua prova. Tranquilo? E aí você vai acertar todas essas questões para ter a tua tão sonhada estabilidade e a tua tão sonhada remuneração aí que você deseja. Tranquilo? Qualidade de vida, né? Tudo isso a Lei 8.112 dá pra gente. Tranquilo? Então, meu povo, quero agradecer a presença de todos vocês, pessoal que está aqui no chat participando. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, fique com Deus e tchau, tchau.